Saudamos todos os nossos ouvintes, todos que estão aqui, bom dia, boa tarde ou boa noite, não é? Estamos com mais uma atividade do Programa de Políticas Públicas em parceria com professores da Universidade Federal do Ceará. Estamos dando continuidade a esse ciclo de debates sobre ciência política. Nós tivemos um número anterior, no qual nós discutimos as bases do pensamento americano, as bases da ciência política americana. O professor Jadá conseguiu fazer uma síntese exatamente das principais correntes e nós debatemos aqui sobre esse processo. Hoje nós estamos novamente com o professor Jadá Abu Etiage, cientista político, e mais o professor Josênio Parente e o professor Fábio Gentili. Todos os três são cientistas políticos, eu também sou, meu nome é Horácio Frota, estamos aqui para avançarmos nessa discussão. Naquele outro número, naquela outra edição, nós discutimos as bases dessa teoria. Como uma provocação desse encontro anterior, ficou pensado uma discussão hoje da sua experimentação. Exatamente uma discussão sobre isso que passou a ser conhecido como políticas públicas ou simplesmente as públicas, quando se chega a discutir, inclusive, como sendo uma área de conhecimento como objeto próprio, se desligando da própria ciência política. É um certo rompimento com uma tradição europeia, onde não só estava presente a questão do governo, mas principalmente a questão do Estado, para se pensar num novo contexto mundial, pensar exatamente a partir das teorias fundantes da ciência política americana, pensar sua prática, pensar o bom governo, pensar técnicas, algo muito mais voltado para uma engenharia política. Estamos aqui, portanto, para discutir com o professor Jadá, que vai fazer a sua síntese inicial, sua apresentação, e com os professores logo após esses comentários iniciais. Professor Jadá, tem a palavra. Obrigado pelo convite novamente. É sempre uma honra trocar ideias com os professores, tomar iniciativa para publicizar nossas pesquisas, nossas reflexões. O professor Fábio, com seu conhecimento do mundo, principalmente a teoria política e as polêmicas atuais sobre a nova direita, e o professor Josênio, que dispensa a apresentação, a nossa referência da política cearense. De fato, a obra dele é uma das obras mais importantes que interpreta o Ceará, mostra a sua particularidade. Né? Então, eu aceitei esse desafio para fazer uma nova rodada de discussões. A primeira foi sobre a abstração política, as 4 linhas grandes do pensamento e das pesquisas da ciência política nos Estados Unidos. E o professor Horácio lançou esse segundo desafio para tratar da política pública, que basicamente é uma tentativa para aplicar o nosso conhecimento abstrato sobre a vida real e concreta, com o propósito de tornar o sistema mais eficaz, mais representativo e mais justo, fazendo frequentemente uma certa engenharia política, essa crença que o nosso conhecimento como pesquisadores é suficiente para tornar o sistema político mais eficiente, mais representativo e, portanto, alcançando resultados mais justos para toda a sociedade. Seria um instrumento da correção de injustiças, de desigualdades que foram herdadas do passado e a partir do conhecimento. Certamente, o que vou apresentar são 4 linhas que eu acredito representam grandes paradigmas, vamos dizer, de interpretação das políticas públicas, mas certamente tem outras explicações, mas a minha preferência hoje, basicamente, é apresentar a linha do racionalismo, que se aproxima da teoria administrativa
O seu principal mentor foi o Harold Glasser, da Universidade de Chicago, que escreveu em 1936 um livro emblemático que basicamente vai inspirar toda a teoria da administração pública nos Estados Unidos, inclusive em países como o Brasil, principalmente na década de 30, na era Vargas, a reforma administrativa do DASP. A segunda linha é da teoria do sistema, do pluralismo, do David Easton e Robert Dahl, que são dois importantes cientistas políticos, teóricos políticos, que formularam uma concepção muito mais focada do processo político, da governabilidade, do que nos processos administrativos. A terceira linha é do institucionalismo, cujo representante maior é o Arend Lippard, ou Lippard, que é falado em holandês. É um cientista político holandês que ensinava na Califórnia, o campus de San Diego, e recuperou a tradição europeia de entendimento da governabilidade como processos, essencialmente nas instituições formais e principalmente nos processos eleitorais, na distribuição do poder entre partidos políticos. E, finalmente, a economia neoclássica, ou a escolha pública, que mais ou menos uma linha que é inspirada pela economia da escola de Chicago, o que a gente chama hoje do neoliberalismo, que tenta basicamente tornar a política pública uma escolha mais racional entre os cidadãos, um processo onde envolve o Estado, as burocracias, as representações políticas. Então, são 4 linhas, na minha opinião, representam grandes abordagens de políticas públicas. A primeira é administrativa, 2 de uma integração da ciência política, principalmente focando a governabilidade basicamente a agregação de interesses sociais, depois a formação dos consensos políticos nas instâncias representativas e, finalmente, da economia política, e principalmente da escolha pública da escola de Chicago, que teve uma grande importância, principalmente nos anos 70 e 80 do governo Reagan e Thatcher, e de fato, continua presente, vamos dizer, na formulação de políticas públicas em vários países, inclusive nesse momento no Brasil, com Paulo Guedes, mas também com a presença de vários projetos para reduzir a participação do Estado nas áreas sociais, como na educação e na saúde. Né? Então, basicamente, eu vou ser bastante sucinto para não apresentar uma formulação monótona, depois, talvez, com os diálogos com os professores, Josenho, Fábio Gentili e também o professor Horácio, possamos tirar as dúvidas e apresentar um retrato um pouco mais, talvez, detalhado dessas teorias. Né? Então, basicamente, o Harold Glasser, na década de 30, inicialmente na Universidade de Chicago, o Departamento de Ciência Política e a Sociologia da Universidade de Chicago foram muito importantes na aplicação das ciências sociais para as reformas urbanas e políticas, vamos dizer, na sociedade. Né? E o foco era basicamente compreender essa palavra mágica que o Weber havia lançado, a racionalização. Bem? O Weber havia dito que a racionalização caracterizava o mundo ocidental. É que racionalização não é burocratização, na verdade. A burocratização é uma parte da racionalização, a burocracia. A racionalização é basicamente um processo de ação racional, o fim e o meio coincidendo o tempo todo. Mais ou menos a pessoa estabelecendo um objetivo muito claro que quer alcançar, depois mobilizando os meios, os recursos, sejam econômicos, políticos ou culturais, para alcançar esses objetivos. Mas na sua obra, o Weber não explicou muito bem o que é essa racionalização. Né? Então, mais ou menos essa linha de pensamento tenta compreender o que é racionalização, porque o Weber escreveu a obra dele mais ou menos no início da transformação desses países em, basicamente, sociedades racionalizadas. Ele mais ou menos visita os Estados Unidos em 1905 e observa esse processo. Ele escreveu muito pouco sobre isso e depois ele morreu, 10 anos depois, sem, de fato, deixar uma obra muito clara, concreta, que explicasse um pouco o que significa isso na prática. O segundo dilema que o Glasser vai enfrentar é que essa racionalização e a burocratização não era reduzida apenas ao mundo ocidental. Aparentemente, virou uma tendência mundial, né, inclusive em países não democráticos. Né? Então, você começa a ter a racionalização da União Soviética, né? É um processo de burocratização muito ampla. No Japão, que também era um país capitalista, porém não ocidental, China, posteriormente, e vários outros países.
Então, o Laffer queria entender qual é a diferença entre uma administração pública racionalizada numa democracia e como ela se diferencia de outras administrações públicas não democráticas. É mais ou menos o grande, assim, na opinião dele, e isso é uma coisa bastante normativa, que a administração em países democráticos seria uma administração mais justa, nesse sentido, ela tem que ser normativa e, ao mesmo tempo, ela tem que ser procedimental. Então, mais ou menos, toda a administração pública tem uma três grandes perguntas, inclusive o livro dele, 36. Né? Essa política pública, ela alcança que público-alvo? Quem, de fato, se beneficia da política pública? Quando se beneficia? Qual é o prazo da entrega do bem público para essa pessoa ou para esse grupo de pessoas? E como vai ser essa entrega? São mais ou menos as três questões normativas que assim, definem o que é uma administração pública numa sociedade democrática moderna e por que ela se diferencia de sociedades não democráticas. E o segundo é o procedimental, de você ter basicamente uma cadeia de eventos transparentes e claras, dirigidas por técnicos que têm um certo insulamento burocrático, uma certa proteção da interferência econômica e política. E, mais ou menos, esse procedimento se torna praticamente um manual da administração pública. Toda a administração pública, no mundo inteiro, praticamente foi estruturado de acordo, primeiro, chamado os 7 ciclos, tá, administrativos da política pública. Depois, na década de 50, ele reformula isso em 56. Inclusive, o artigo que o professor Horácio enviou e circulou para nós aqui para discutir esse trabalho, que aparentemente também os alunos no programa de pós-graduação estavam lendo, é mais ou menos uma certa continuidade disso. Então, toda a administração pública, ela tem que ter mais ou menos transparência. Né? E a transparência é mais ou menos tendo processos claros, recorrentes, publicizados e com orçamentos e regras muito claras. Então, ela vai dizer toda a administração pública tem que ter a inteligência, coleta de informações. Né? Você não tem informações, você não consegue fazer política pública. Então, o Estado, a parte administrativa, tem que ter mais ou menos uma densidade de informações. Tipo assim, você tem que ter a produção constante de informações e acessível para toda a sociedade. Também. Promoção, exploração de diversas opções técnicas. Você não pode ter apenas uma opção técnica. Você tem que sempre explorar uma diversidade de opções técnicas. Você tem que colocar isso para o debate, basicamente para a sociedade, como também para as instâncias representativas. Você tem que ter mais ou menos uma prescrição, uma apresentação de soluções adequadas para o problema. Você tem que dizer mais ou menos como você vai tratar da seca. Várias abordagens. Você tem a abordagem hídrica, agronômica, você tem a abordagem social econômica. Você tem que ter mais ou menos uma multiplicidade de soluções. Tá? Porque não existe uma única solução. A única solução, geralmente, é o atributo de sistemas fechados. Tá? A multiplicidade de soluções, a pluralidade de abordagens técnicas, o que caracteriza um sistema democrático administrativo mais vibrante. Tá? Invocação oficial, formalização das opções escolhidas. O governo tem que optar, tem que publicar, tem que informar a sociedade sobre a opção que foi escolhida e os motivos disso. Não simplesmente não pode tomar decisões ambíguas, secretas, não pode ter uma certa falta de transparência na escolha dessas opções que foram lançadas para solucionar alguma demanda específica. A aplicação, estabelecimento de regras que permeiam, que sancionam mais ou menos. A regra fala, você pode fazer algo, não pode fazer algo. Né? Então, isso também tem que ser mais ou menos publicado, explicado. Aplicação, terminação. Toda política pública, ela começa e termina. Ela não é infinita. Você tem objetivos claros, você alcança os objetivos, tem uma data específica para você terminar a política pública. Bem? E a 7ª avaliação, bem? Mais ou menos saber você alcançou, não alcançou os resultados, tem que explicar por que você não alcançou os resultados. Então, são 7 ciclos que Laszlo coloca, que mais ou menos falam desse jeito. O segredo de uma boa política pública é ter uma transparência, bem? Ter decisões políticas claras perante a sociedade. Você tem que ter mais ou menos uma publicização.
você tem que apresentar resultados claros e você tem que, mais ou menos, avaliar os resultados de forma muito sistemática e transparente. Então, mais ou menos, o Harold Lasswell torna toda a política pública o elemento administrativo. Né? É mais ou menos pressupondo que a administração pública racional, a técnica, mais ou menos seria um instrumento muito importante da aplicação da justiça, né? E de alcançar resultados tangíveis para a sociedade. Uma política pública não pode ser uma política infinita, né? Ela não pode ser uma política ambígua, ela tem que ser pública, transparente, com resultados imediatos, que tem início e tem um fim. Por essa razão, ela é racional e, ao mesmo tempo, ela é justa. Ela é normativa e, ao mesmo tempo, procedimental. Né? Essa é a primeira linha. Né? A segunda linha é mais ou menos o terreno da ciência política clássica, e mais ou menos não focar a governança, né? Que a gente mais ou menos viu na obra do Lasswell, a governança. Né? É um processo administrativo, processo da aplicação das decisões políticas. O David Easton e Robert Dow, na década de 50, vão lançar mais ou menos a governabilidade. O segredo de uma boa política pública é mais ou menos a agregação de interesses e a representação. Né? Então, assim, a noção deles do sistema político, ele se torna muito mais amplo, vamos dizer, do que a teoria política clássica. A teoria política clássica, que a gente vai ver posteriormente na obra do Liebhardt, foi inspirada na obra do Schumpeter. Né? Para o Schumpeter, o sistema político é essencialmente um procedimento eleitoral. Né? E para o David Easton e Robert Dow, para ele, o sistema político ele ultrapassa o governo e foca a relação entre uma sociedade organizada e um sistema político representativo. Né? Então, eles apresentam uma noção ampliada do sistema político. Né? Então, mais ou menos, eles vão dizer que então, um elemento muito importante para eles, um sistema político assim, eficaz, ele seria um sistema eleitoral, mas, ao mesmo tempo, você teria uma cultura política propícia à mobilização da sociedade. Né? Que, na medida que a sociedade é mais incluída nas decisões políticas, ela se torna mais receptiva das decisões administrativas, interativa, e, portanto, as políticas públicas se tornam mais eficazes. Então, o Robert Dow vai apresentar a sua definição da democracia moderna, né? A diferença entre as democracias antigas, né, e as democracias modernas. Né? As democracias antigas, elas tiveram, assim, têm duas características concretas, físicas, que viabilizavam, vamos dizer, entre aspas, o que era um pouco da democracia grega. O espaço, né, e mais ou menos o tempo. Né? Então, o Robert Dow vai dizer que nas democracias modernas, você não consegue ter um processo participativo direto, porque você tem países grandes, populações grandes, e você tem uma outra sociedade, uma sociedade onde as pessoas não se interessam pelo bem público. É mais ou menos aquela ideia que temos uma sociedade moderna onde o sujeito é muito mais privado do que público. Privado no sentido de estar se preocupando muito mais com o seu bem-estar pessoal do que, de fato, do bem público. Que a sociedade antiga era muito mais pública do que a privada. Então, mudou a sociedade e, com ela, também muda o sistema político. Mas você tem uma participação. Ela não é a participação global nas assembleias da eclésia, ela é uma participação mais pontual, mais específica. Então, ele vai dizer desse jeito. A democracia moderna, ela tem uma eleição do corpo político, você tem a separação entre governados e governantes, porém você tem eleições livres, onde você tem uma situação e a oposição, onde a oposição não é perseguida, é permitida, basicamente, uma expressão livre. E o terceiro elemento, que é que você tem uma liberdade de expressão e de informação. Né? Mas ele acrescenta dois elementos muito importantes. A autonomia associativa, onde você tem uma sociedade que tem o direito de associação livre, seja partidária ou de movimentos sociais ou de qualquer outra coletividade, e você tem uma cidadania inclusiva. O que é uma cidadania inclusiva? A participação política dessa sociedade, o processo político, é um instrumento muito importante na correção de desigualdades socioeconômicas. Né? Ou seja, ele, na verdade, é uma certa inversão, vamos dizer, da lógica marxista. Né?
a lógica marxista dizia desse jeito, que você muda as condições econômicas e produtivas, você acaba mudando a cultura e a política. E o Robert Dahl e os pluralistas, como ele e David Easton, na verdade, a mudança ela começa na política. Você torna a sociedade mais democrática politicamente, isso acaba propiciando a correção de desigualdades socioeconômicas. Né? Isso é mais ou menos a inversão, praticamente, do marxismo. Né? A inversão da teoria democrática que apresenta uma solução. Né? Mas o elemento mais importante que eles colocam, essa ideia é que a democracia representativa ela é eficaz na produção de políticas públicas, e aqui eles consideram um modelo administrativo como se fosse um computador, tá bem? Na verdade, é uma máquina que ela não tem, basicamente, opções políticas. É uma máquina de processamento. Por essa razão, quando você olha o esquemão no sistema político do David Easton, o Estado e o sistema administrativo, basicamente, uma caixa fechada, que tem entrada de demandas e de apoios. A demanda, mais ou menos, a sociedade que é dispersa, se agrega em grupos específicos, e os apoios é basicamente o sistema político recebendo isso, dizendo mais ou menos, igual o Weber, a política por vocação, que você tem políticos que falam desse jeito. Eles têm uma vocação, uma profissão política de representação. E vão receber essas demandas, eles vão processar essas demandas, vão agregar, vão transmitir ao Estado. No Estado vai ter o processamento disso de forma técnica, mais ou menos pressupondo que o Estado ele não é dominado por grupos de interesses, não tem influência de grupos especiais, nem de grupos econômicos ou de políticos, processa isso, produz resultados correspondentes, que nessa reprodução você tem uma legitimação maior da sociedade, que alimenta o processo participativo e alimenta mais ou menos a crença na democracia. Né? Então, você tem mais ou menos um retrato de um sistema político onde a política pública, o segredo dela é na agregação de interesses sociais, né? E na capacidade e na eficácia do sistema político em receber essas demandas, organizá-las. Então, mais ou menos, você entender a potencialidade da política pública, entender se, de fato, a sociedade confia ou não no sistema político. Essa confiabilidade depende basicamente da agregação do interesse e dos resultados finais das políticas públicas. Se existe correspondência ou não. A gente pode dizer uma visão normativa, como deve ser a sociedade, mas não sempre o que é. Bem? Mas para Robert Dahl, como também antes dele, o Talcott Parsons, você apresentar um retrato, ou mais ou menos uma visão heurística da sociedade, ela te dá mais ou menos uma medida aproximada o que deve ser o sistema ideal. Né? E na medida que você estuda a sociedade e percebe que não consegue alcançar isso, a partir desse conhecimento, que você pode fazer os ajustamentos. Bem? Mas a ideia é que o elemento político ele é muito importante no governo, mas o elemento principal é fora do governo. Bem? É principalmente esse processo participativo. Bem? Então, é uma visão muito mais ampla da política do que a visão clássica, que reduz a política basicamente às instituições formais, tá? Ao governo, ao executivo, legislativo, judiciário, aos partidos políticos, às leis, às regras eleitorais. Bem? Então, essa é a segunda linha. A terceira linha é do Arendt Lipphardt, que basicamente recupera a noção minimalista do sistema político. E o Lipphardt, mais ou menos, vai criar um esquemão muito bem assim, elaborado, é uma obra muito clara e uma obra, de fato, muito bem escrita. Ele vai dizer que todo o sistema político moderno tem basicamente 4 componentes. Né? E nós temos, essencialmente, 2 tipos ideais de sistemas políticos modernos. O majoritário e o consensual. Né? O sistema eleitoral, o primeiro elemento, mais ou menos como você faz as eleições. Então, tipo assim, você tem eleições majoritárias. O Brasil, no fundo, é um sistema híbrido, vamos dizer. Você tem as eleições majoritárias para os cargos executivos e para o Senado, e as proporcionais para o Legislativo. Bem? O sistema brasileiro é o único no mundo que tem, basicamente, essa combinação híbrida, né, de 2 sistemas. Bem? O sistema partidário, bem? Ele é bipartidário ou multipartidário. Bem? Então, toda mais ou menos eleição distrital, como a lei do Berger dizia, ela sempre leva a uma distribuição bipartidária. Bem?
as eleições proporcionais levam sempre a uma distribuição proporcional, ou seja, a distribuição do poder ou ele é binário ou ele é multifacetário. Bem? Binário, mais ou menos, sempre vai ter dois partidos competindo, situação e oposição, e você basicamente não tem coligações, bem? Como acontece, vamos dizer, no presidencialismo americano ou na Inglaterra, mas, na verdade, para ele, o modelo emblemático do modelo majoritário é o modelo britânico, inglês. O modelo suíço é mais ou menos o consensual. O sistema partidário vai seguir o sistema eleitoral. A relação entre executivo e legislativo, o grau de dominância entre os dois, bem? Se o executivo predomina sobre o legislativo ou vice-versa, bem? E, finalmente, os grupos de interesses. Né? São grupos, mais ou menos, grandes corporativos, ou, basicamente, são grupos pluralistas, né? Que agem sobre questões específicas. Né? Então, mais ou menos, o Lippard vai dizer desse jeito, que as democracias consensuais são democracias mais eficazes na produção e resultados nas políticas públicas. Ou seja, basicamente, o sistema multipartidário, quando ele não é muito segmentado, ele tende a ser mais eficiente na produção de políticas públicas do que um modelo bipartidário, porque ele é menos conflitante. Bem? Então, o segredo da política pública é o conflito ou não conflito. O grau do consenso que você é capaz de alcançar sobre as políticas públicas, sobre as decisões políticas, que podem produzir ou não resultados concretos. Né? Então, acho que estou me prolongando muito, eu vou relatar rapidamente a quarta linha, que basicamente é neoliberal, que aplica os princípios da economia sobre as escolhas de políticas públicas. Né? Custo-benefício. Isso já foi aplicado antes, né? Pelo FMI. A novidade dessa linha é que ela coloca a burocracia pública como interesseira, basicamente, no jogo político. Bem? Acho que essa é a grande novidade do neoliberalismo, bem? Que foi essencialmente produzido na Escola de Chicago. O seu grande mentor, vamos dizer, que aplicou essa teoria foi William Niskanen, né, que foi assessor econômico do Reagan, né, que é professor da Universidade de Chicago, e a pessoa que conseguiu, mais ou menos, pegar a teoria neoclássica e transformá-la numa, mais ou menos, uma concepção de políticas públicas, dizendo que você tem uma burocracia muito grande nesses países, e que a burocracia não é igual ao que Laszlo dizia, é desinteressada, ela é interessada, tudo bem? Ela é mais ou menos um ator político que age na sociedade em prol dos seus interesses. Seus interesses, basicamente, aumentar o seu poder, aumentar os seus gastos e aumentar a interferência do Estado em todas as áreas, inclusive nas áreas econômicas e sociais. Né? E o grande, assim, o grande projeto, o grande objetivo, basicamente, é diminuir o Estado, reduzir o raio da sua atuação, porque esse aumento, no fundo, não foi um aumento demandado pela sociedade, mas foi um aumento instigado pelas burocracias. Bem? Então, mais ou menos, eles vão estabelecer essa política, essa noção da política pública, que toda vez que você tem um projeto de uma política pública, porque no sentido é feita pelo Estado para o público, ela, mais ou menos, é uma política, uma forma instigada pela burocracia. Os seus aliados no sistema político tentam, a partir dos gastos públicos, aumentar a sua presença eleitoral. Bem? Eu termino mais ou menos aqui para receber perguntas, para não tornar a apresentação assim, pesada, e também nesse diálogo eu posso talvez tirar algumas dúvidas. Ótimo, nós vamos ouvir então o professor Josene e o professor Fábio, mas eu só deixaria já uma pergunta para que você, no conjunto, quando fosse responder, pudesse nos também refletir, nos dizer alguma coisa. Realmente, essa discussão sobre o que chamam hoje as públicas, né? Eu acho que você falou bem exatamente das diversas correntes e vai buscar lá só o que é realmente da década de 30. A minha dúvida, que eu gostaria de ouvir a sua opinião, é quando se começa a dizer que esse interesse agora de pensar as públicas
as políticas públicas como objeto próprio, independente da ciência política tradicional, ela vem decorrente da crise do keynesianismo, decorrente da crise de representatividade das democracias consolidadas e até do novo contexto internacional, né, todas as questões, elas, mais do que uma preocupação e discussão da natureza do Estado, estaria na discussão da administração. Mas, dentro desse contexto, como pensar, né? Porque isso vai levantar, e é considerado um dos pais e fundadores dessa nova área de conhecimento, que seriam as políticas públicas, lá só é o que é de 30, onde nós tínhamos era o keynesianismo se consolidando e as experiências democráticas ainda sem essa crise da representatividade. Mas isso só quando você for falar e comentar. Não sei quem gostaria de começar, se o Gentili ou o Josene. Opa, pode, o Gentili quiser começar, eu posso também começar. Pode começar, pode começar. Vai, José. Obrigado aí, né? Para mim, eu quero fazer a mesma considerações que o Jadá fez, muito boa. Agradeço, parabenizar a iniciativa do Horácio nessa nova orientação online que a pandemia provocou, e eu acho que isso deixa gravado também, além dos escritos, né, da produção escrita, deixa gravado também uma grande reflexão sobre o tema. E agradecer novamente, repetir aquilo que eu disse, um prazer enorme estar ao lado do Jadá, que temos muita encontros desde a UFC e a Hora, né? É uma referência, sem dúvida nenhuma. O Gentili agora que chegou para se apresentar e está fazendo sucesso, inclusive como um novo didático da ciência política, que está crescendo assustadoramente, já está em mais de 1.000 e quase 2.000 pessoas que estão seguindo as aulas, verdadeiras aulas, né? Porque é muito didático, eu tenho acompanhado, não tudo, mas uma boa parte, e visto que eu acho que é uma grande contribuição para a área da ciência política, que aqui no Ceará é muito digamos assim, pequena ainda, mas vai crescer, né? Com essa atuação aí bastante missionária até, né? Bom, eu elogio muito, porque não só o caráter didático, mas a profundidade que o Jadá apresenta o pensamento da ciência política. Desde a vez passada a gente tem assistido e visto essa possibilidade, e agora ele fez um apanhado, fica até difícil fazer uma entrada, mas eu gostaria de fazer essa ligação com a questão, inclusive, do Horácio, porque, na realidade, o que o Horácio colocou agora é por que as políticas públicas começam no século XX, aqui ainda, nessa geração que ainda muitas vezes está viva, né? Ainda assistindo, enquanto que as ciências sociais têm um tempo muito maior, já tem um clássico, né? O Weber foi citado aí muito bem pelo Jadá, pela racionalidade, morreu em 1920, quer dizer, já está com 100 anos, né? E tudo isso faz com que nós estamos vendo uma coisa recente. E aí eu gostaria de lembrar que as ciências sociais têm, no Ocidente, uma trajetória muito próxima às mudanças globais que vão acontecendo. Você tem, por exemplo, a colonização, o aparecimento da antropologia para poder fazer um processo de domínio, né? Domínio dos países. Você tem a ciência política também tentando criar uma nova ética, uma nova, digamos, estabilidade, na medida que a teocracia não dava mais conta de fazer as pessoas se estabilizar, com o aparecimento de novos atores, sobretudo da burguesia, que queria também participar e não tinha sangue azul. Quer dizer, aí você vai tendo depois o aparecimento de outras. A sociologia na Revolução Industrial desorganizou toda uma estrutura,
uma estrutura da industrialização, da estrutura de convivência de uma cidade, que, de certa forma, ainda era naquela forma tradicional, como você diz, onde a política ainda tinha uma ingenuidade, entre aspas, quer dizer, era muito solidária, e aí vem o individualismo, que torna a coisa mais complicada e precisa de uma racionalidade. E aí você chega no século XX, o desafio da guerra, aparece a necessidade de um tópico na ciência política para estudar essa possibilidade de criar essas democracias com estabilidade. E a estabilidade vem com políticas públicas. Não há condição de estabilidade com essa desigualdade que a gente assiste, e o Brasil gosta de insistir, né? O Brasil tem essa capacidade de fazer com que a desigualdade não desapareça tanto, mesmo quando você coloca no consumo, como aconteceu nesses últimos anos, colocar no consumo muita gente, mas ainda tinha uma pobreza que precisava ainda, que está aparecendo agora, e está sendo usado até eleitoralmente, como faz parte do processo que você destacou, que é a grande ênfase nas eleições, né? Então, com esse processo todo, eu gostaria de dizer que, na realidade, foi na década de 30, realmente, que conseguiu-se fazer uma entrada nas políticas públicas, e aí essa autora que o Horácio nos ofereceu para ler, ela fala numa empresa que foi feita multidisciplina, inclusive na área de ciência, tecnologia, e para fazer políticas públicas de uma forma racional, né? Que, na época e aí você vai tendo depois modificações bastante significativas na direção de incorporar também esses elementos novos. Você tem a fase do neoliberalismo, né? Quer dizer, que destacou o Hayek, etc. E eu estava vendo aqui, antes de começar, um livro do Instituto Liberal, o Antônio Paim, Agenda Teórica dos Liberais Brasileiros, e ele vem dizendo o seguinte, quer dizer, você tinha um liberalismo, Rui Barbosa, na época do Império, que vai com a República, mas depois abandonou-se digamos assim, a aproximação com o liberalismo europeu, vem de fora. Aí depois isso vai retomar, depois da Segunda Guerra, com esse processo, inclusive, coincidentemente, com as políticas públicas, com a escola de Chicago que você citou, quer dizer, com a Thatcher, o Reagan, e aí você tem todo um novo jogo que o mundo global vai introduzindo, e desafio, que é incorporar as outras nações para um processo como é que eu diria, chamar, um processo de incorporar-se a uma racionalidade. E as políticas públicas se tornam a grande força. Há pouco tempo, ninguém sabia mais quem era de centro-esquerda e de centro-direita, porque a administração é tudo parecida. Quer dizer, a racionalidade tornou quase como que importante a incorporação de tecnologia. E aí, esses trabalhos que o Horácio nos oferece mostram a introdução da ideologia. Como é que uma política, como é que um problema vai interessar e entrar nas políticas públicas? É um desafio que exige um conhecimento bastante mais, digamos, racional, e de vários setores de cientistas sociais, não só cientista político, mas também de áreas até das ciências políticas. Então, todo esse processo deixa uma pergunta, né? Todo esse processo que foi muito bem explanado, todo esse momento que vem passando, deixa uma pergunta que é exatamente o seguinte: como nos países da América que tem dificuldade de incorporar uma certa inclusão social, né, nesse processo de políticas públicas e ter resultados concretos, como esse desafio pode ser, digamos assim, pode ser visto e resolvido
ao ponto da gente ter esperança de sonhar com a possibilidade de ter um mundo para os nossos filhos e netos muito mais saudáveis, né? Ok? Tá joia. Você comenta no final, não é, Jadá? Vamos ouvir o Fábio, né? Bom, Gentile. Então, estou muito feliz de ficar aqui para esse nosso segundo evento, dando continuidade ao que já foi feito no primeiro evento que a gente pensou. E mais uma vez, uma excelente exposição de Jadá, que consegui, em poucos minutos, apresentar realmente um conjunto de teorias, de questões, de problemas realmente impressionante, com uma capacidade de sintetizar tudo isso. Então, parabenizo o colega Jadá pelo seu conhecimento, sua capacidade até de apresentar os conceitos tão complexos. Também gostei muito da pergunta do Horácio. Eu, mais ou menos, um pouco na linha do Horácio. Também achei muito interessante o que o Josênio falou. Agora, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós estamos entendendo, porque o Josênio falou, a questão das políticas públicas surgiu a partir do final do século 800, início do século 900, assim mais ou menos. Se tornou um dos grandes temas teóricos da ciência política. Eu acho que isso está certo, é claro, é assim. Porém, existe já uma tradição de políticas sociais. É claro que a política pública, se a gente pensa num conjunto de ações implementadas pelo Estado, é claro que esta política pública está associada mais ou menos aqueles processos que iniciam com o final do século 800, as teorias weberianas, sem dúvida. Porém, é preciso dizer também que, antes disso, há toda uma tradição de políticas sociais que iniciam na Inglaterra, já durante a Revolução Industrial, também em vários estados, antes que a Alemanha se tornou uma nação, já havia alguns projetos de políticas públicas de cunho social. Mas é claro que a teoria sobre a política pública inicia justamente, se torna uma teoria organizada, complexa, com também um viés normativo a partir de Weber. Me parece que isso já pode responder um pouco o que Josênio falou. Por que inicia nesta época as políticas públicas? Eu acho porque existe um problema que é aquele da sociedade de massa. Me parece que a política pública está associada muito aos processos de sociedade de massa. E, diante uma crise do Estado liberal, de conseguir organizar esse conflito, que não é mais o conflito organizado da sociedade liberal elitista. Então, precisa também de outros elementos, outros processos. E daí, então, justamente como o Jadá falou, de administrativa apenas de um racionalismo burocrático administrativo, se torna também um projeto político, que também eu acho que tem que ser pensado também dentro daquela disputa ideológico-política entre propostas diferentes. Porque justamente foi falado
a crise do liberalismo abre propostas diferentes de Estado. O fascista, o Estado fascista, o Estado comunista são justamente propostas disputando entre elas a organização de uma sociedade de massa ou de classe. E aqui entra o modelo também do New Deal. Então, a disputa, justamente, como foi colocado, está justamente naquela época da década de 30, 20 e 30, com a questão do Estado. E eu gostaria também de falar uma coisa, que estes países vão se copiando entre eles. O New Deal copia elementos do Estado social fascista, e isso foi até reconhecido. E, por outro lado, também elementos da planificação soviética. Me parece que Schumpeter esclarece muito bem isso também naquela obra clássica, Capitalismo, Socialismo, Democracia. Capitalismo, Democracia, Socialismo. Agora, uma questão que chama minha atenção que gostaria até colocar para Jadaat e também para os outros colegas, é que eu acho que esse modelo de políticas públicas, incorporando todas as teorias que o Jadaat falou, aquela administrativa, depois a questão da governabilidade que Dahl apresenta para tentar governar uma sociedade de massa, as poliarquias de grande tamanho, incluindo uma participação social. E esse modelo, associado à liberal-democracia, funcionou bem. Eu acho que funcionou bem. Aqui eu estou de acordo com Hobsbawm, aquele livro sobre a era dos extremos, quando ele fala de 45 até final de década de 70, esse modelo funciona bem. Garanta, pelo menos, se a gente pensa na Europa, um modelo, já a América Latina é uma situação diferente, mas esse modelo funcionou bastante bem, inclusive porque ele foi, de uma certa forma, amparado pela União Soviética, atrás, que foi até incentivando, financiando os partidos comunistas e os sindicatos, assim, no avanço de greves e lutas a favor de maiores direitos sociais. E isso também incentivou o Estado a implementar políticas públicas. Então, realmente, parece que aquele arranjo entre mercado, Estado, sociedade civil funcionou bem por 30, 40 anos. Ele fala de idade de ouro da liberal-democracia. A partir da década de 80 e 90, esse modelo vai em crise. Como Jadaat falou, nós temos o avanço do neoliberalismo, temos políticas neoliberais na Inglaterra e nos Estados Unidos, e o fim do comunismo abre um caminho para o neoliberalismo. É só lembrar quando Francis Fukuyama fala que o fim do comunismo inicia o triunfo da liberal-democracia com a economia de mercado, enfim, o avanço da democracia no mundo todo, assim, aquela ideologia, aquela narrativa da década de 90. Então, eu gostaria também de perguntar para o Jadaat se por que o neoliberalismo, quer dizer, quais seriam, você acha que existem diferenças? Eu gostaria também de entender as diferenças entre liberalismo e neoliberalismo. Porque eu acho que, em primeiro lugar, a questão central é a questão do Estado. Para mim, continua sendo a questão do Estado. A minha pergunta, então, o liberalismo, de uma certa forma, o liberalismo clássico percebeu que, no fundo, aquele arranjo keynesiano
estava funcionando bem. E que realmente os próprios liberais tiveram um consenso sobre a ideia que mercado e Estado têm um papel fundamental e que precisa justamente encontrar um equilíbrio, e um dos elementos, um dos processos para encontrar esse equilíbrio é justamente a implementação de políticas públicas pelo Estado. Agora, gostaria de entender como que o neoliberalismo, quer dizer, por que ele se diferencia, se ele se diferencia, por que ele se diferencia tanto do liberalismo? Para mim, isso realmente é uma coisa bastante interessante, intrigante para entender. Eu concordo com Horácio que a questão está ainda em torno do Estado, do seu papel, do seu tamanho. Precisamos voltar a colocar essa questão, porque eu acho que também, tentando de criar um vínculo com o Josênio, na América Latina, eu acredito que o Estado é ainda um elemento fundamental. E talvez o fracasso das políticas, quer dizer, o avanço do neoliberalismo sem freios na América Latina, a meu ver, justamente, se a gente está pensando num mundo, num futuro melhor para os nossos filhos, as jovens gerações, realmente a questão, a meu ver, está em torno do Estado, do seu tamanho, das políticas públicas de cunho social, educacional, saúde. Me parece que realmente essa é uma grande questão. Tudo bem. Oi, Horácio. Eu posso, então... Jana, por favor, eu estava com o microfone. Eu acho que, assim, das intervenções iniciais do Horácio, do Josênio e o Fábio, eu entendo que, basicamente, tem duas perguntas chaves que passam pelo diálogo. De onde veio a crise do modelo que mais ou menos foi descrito aqui? Bem? De onde veio esse neoliberalismo? Como nasceu mais ou menos, como se tornou hegemônico esse neoliberalismo? E como ele se diferencia do liberalismo antigo? Bem? Então, acho que essa é mais ou menos as grandes preocupações, que mais ou menos a preocupação de todos nós, entender o que aconteceu, que de repente um modelo político, administrativo, que produziu tantos resultados positivos, de repente entra em crise. Bem? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Keynesianismo criou a prosperidade dos países desenvolvidos, que aumentaram muito a renda, a qualidade de vida, a democracia, as liberdades políticas. A década de 60, 70 era o apogeu, vamos dizer, do mundo keynesiano, nos países europeus e até nos Estados Unidos. Depois vem a crise, a decaída e mais ou menos o abandono relativo desse modelo e o ressurgimento de uma visão que basicamente vai contra tudo que foi feito durante 50, 60 anos. Você praticamente inverteu a lógica. Agora não é mais o Estado de bem-estar social, o Estado mínimo, não é mais assim, fundos públicos, a empresa privada que vai resolver essa questão. Eu acho que tem uma resposta muito interessante que foi iniciada por Charles Lindblom, que era também colega do Robert Downey, era economista. Mais ou menos ele vai começar a dialogar com a dificuldade da democracia trabalhar questões técnicas. Na medida que você está tornando a sociedade mais complexa, as questões técnicas dentro da administração pública se tornam praticamente intragáveis para a sociedade. Bem? E nesse momento que o processo da formação dos consensos políticos não tem um efeito muito grande sobre o desenho das políticas. Bem? Então, nesse momento que os grupos de interesses que são bem organizados, que têm muitos recursos econômicos e técnicos, quem tem recursos econômicos, ele compra também a técnica, compra o relatório, compra a avaliação, compra esse especialista, não dizendo que ele compra no sentido, mas ele consegue mais ou menos produzir e influenciar o processo administrativo. Então,
você começa a ter um certo desvio nas políticas públicas, não é no processo político decisório, mas no desenho e na implementação de políticas públicas, onde entra a parte mais técnica. Isso se torna mais grave porque você toma as decisões políticas eleitorais no momento da eleição e você mais ou menos tem um intervalo, né, onde você tem um mandato. Bem? Esse intervalo que você tem um mandato é um intervalo relativamente grande. Bem? No Brasil são 4 anos para o deputado, para o governador, para o presidente. Então você elege um presidente em um certo momento numa agenda específica e tem 4 anos. Essa agenda muda, como a gente viu no caso do FHC mudando a sua agenda inicial, Lula mudando a sua agenda inicial, agora o Bolsonaro também. Bem? Ou seja, o Bolsonaro o tempo todo está mudando para cá, para lá. Tudo bem? Então você começa a ter grupos de interesses entrando não no processo decisório das negociações, da formação de consenso, que mais ou menos o que você esperava. Seria um momento até importante de oposição ideológica política. O problema é que você tem um consenso político no processo da governabilidade que ele, mais ou menos, não corresponde à governança, no processo administrativo. Então, você começa a ter uma certa distorção de políticas públicas, e isso acaba gerando uma percepção na opinião pública que essa burocracia é, de fato, uma burocracia infiltrada por interesses. Bem? Ela corresponde um pouco ao discurso neoliberal. Bem? Ela começa a ter um pouco, mais ou menos, o Neskanen, quando fala de uma burocracia parasitária, tendo nos Estados Unidos. Na medida que você começa a ter grupos de interesses interferindo nesses processos administrativos e desenhos técnicos, como se você tivesse a comprovação da teoria dele. Não é? Isso gera mais ou menos uma certa hegemonia, ou seja, a hegemonia neoliberal, ela não veio do vazio. Não é? Não existe uma hegemonia que se concretiza apenas pela ideia. Não é? É porque você tem práticas concretas, tem certas incoerências reais na sociedade que acabam alimentando essa hegemonia. Tá bem? Agora, você pode até ter uma burocracia ou processo administrativo que sofre essa pressão e acaba se dobrando. Agora, é uma coisa você observar isso e documentar, é outra coisa dizer que você tem que ter o Estado mínimo, porque você pode ter 2 opções. A opção seria tornar o Estado mais democrático, mais aberto, mais transparente perante a sociedade. Mas também você pode dizer que essa transparência, a sua solução seria a privatização, bem? Porque o Estado não consegue ser transparente. Bem? Esse é mais ou menos o discurso neoliberal. Onde você tem Estado, onde tem burocracia, você basicamente tem um terceiro setor que tem interesses que aparentemente não demonstram esses interesses, mas são interesses velados. Tá? Então, a única forma para você resolver isso é privatizar, vender a empresa. Se você tem uma empresa corrupta, não tem como, assim, mais ou menos corrigir essa empresa. Você tem que vender a empresa. Ao invés de você exigir transparência da empresa pública, você mudar as regras da contabilidade, regras de fiscalização, de controle, torná-la melhor, volta a ser uma finalidade pública, você começa a ter o projeto ideológico da venda e a privatização. Você começa a ter mais ou menos o discurso do Estado mínimo. Então, assim, você tem uma crise concreta, você não tem uma crise apenas ideológica. Eu acho que esse, mais ou menos, é um pouco a dificuldade, às vezes, das forças progressistas entenderam as contradições. Tá? Você, no fundo, tem uma contradição concreta. Não é? A ideologia, ela se manifesta de uma contradição concreta. Ela não consegue se manifestar apenas como uma ideologia. Não é? Então, assim, mais ou menos. Agora, o Fábio pergunta qual a diferença entre os liberais antigos e os neoliberais. Essa palavra neoliberalismo mudou muito a sua conotação. Na década de 50, quando eu estudei o liberalismo alemão, que era a democracia cristã, né? Na verdade, eles eram chamados neoliberais. Né? Os liberais diziam que eles eram os originais, né? Os neoliberais eram aqueles que não eram keynesianos, mas ainda defendiam o Estado. Mais ou menos o que era o neoliberal? Dizia que a tendência no mercado capitalista, a monopolização. Isso é mais ou menos a teoria do Erhard na Alemanha, que governou a Alemanha durante quase 30 anos. Foi um milagre alemão. Então, é desse jeito. Eles eram, na verdade, desconfiavam do mercado. Tudo bem? O Hayek criticava a democracia cristã alemã, que dizia que, na verdade, eles eram keynesianos enrustidos. Tudo bem? Porque eles não acreditavam que o mercado tem
como corrigir as suas distorções, porque a teoria neoclássica, assim, clássica, dizia desse jeito. Você até pode ter concentração no mercado, mas eventualmente você vai ter investimentos, porque você tem uma taxa elevada de retorno de lucratividade, você vai voltar a ter o equilíbrio competitivo. Bem? A social-democracia cristã na Alemanha, que liderou praticamente todo o milagre europeu, dizia desse jeito: o capitalismo tem uma tendência à monopolização. O papel do Estado garantir o mercado competitivo. Então, você começa a ter uma certa correspondência ao New Deal, que essa era a teoria do Roosevelt, quando ele quebra os trustes americanos, os bancos, as grandes indústrias, controlavam mercados, tá? Monopolizava os preços, elevava os preços e causava crises financeiras bem graves. Né? Então, o Estado começa a entrar e dizer: você não está tendo mercado competitivo aqui, você tem que voltar a ter mercado competitivo. Competitivo significa que você não pode ter monopólio, você tem que quebrar essa empresa em várias empresas, e vão competir, e você vai lançar as ações do mercado. Isso também foi praticado. Então, os neoliberais eram isso. Bem? Por essa razão, nos Estados Unidos, quando você fala uma pessoa liberal, na verdade você está dizendo ele é esquerda. Bem? Então você fala, nos Estados Unidos, os democratas são liberais. Também significa que, na verdade, eles representam keynesianismo. Então, a conotação do liberalismo, ela muda um pouco, mas o neoliberal, no sentido clássico, que não seria um novo cristão. Nas palavras do José, ele, na verdade, não é autêntico liberal, ele é um liberal que, mais ou menos, vai adequar e vai perder a autenticidade desse liberalismo. Seria um pouco uma intervenção. Né? Mas já não. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que foi pensado, que foi divulgado e trabalhado como neoliberalismo, pelo menos na obra do Hayek, não já estava posto logo depois da Segunda Guerra? E que o que faltou foram condições políticas dela se expressar como se expressou depois? Sim. Horácio, você tem... É o pensamento do todo o grupo do Monte Pelerin que estava aí, que era esse pensamento. Só que tinha um keynesianismo em ascensão, e ele não tinha espaço. A minha dúvida é, será se essa questão... Veja bem, eu estou fazendo essa pergunta quando hoje querem pensar políticas públicas como objeto próprio da ciência política, não como algo, não é, da ciência política, mas tendo uma particularidade. Eu digo, e quando eu vou buscar, nessa discussão da particularidade, o Laswell, de 30, eu não estou com um raciocínio um pouco parecido com o Hayek, que é no outro contexto que ele volta e vai ser pensado, porque senão tem um problema aí de... Quer dizer, eu penso agora, depois da década de 50, isso. Eu não conseguia pensar como objeto próprio, nem estava na agenda política em 30. Claro que o pensamento dele existia como tal e está sendo recorrido, não é? Mas eu só vou trabalhar isso daí nesse boom das chamadas políticas públicas, como objeto próprio, dentro, né, procurando até se desligar da ciência política. Né? A minha pergunta é muito mais nesse contexto. Assim. Olha, você levantou uma questão interessante. Na verdade, a gente fala muito do Hayek, von Mises agora, né? Assim, desse jeito. Você tem a escola austríaca. Eles são os austríacos que migraram para os Estados Unidos. Agora, por que mais ou menos são atraentes para a nova direita? Porque se você pegar os livros do von Mises, Ação Humana, que é um clássico, na verdade, é um livro imenso, né? Von Mises foi um mentor do Hayek. Hayek ganhou o prêmio Nobel, acho que em 74, que na época estava na Chicago. Né? Então, qual a característica da escola austríaca? Ela é diferente da escola de Chicago, embora eles são muito próximos. A diferença é que a escola de Chicago, quando você pega um artigo do Milton Friedman, ele é mais ou menos um artigo dedutivo de simulações matemáticas. Bem? É mais ou menos um neoclássico, clássico no sentido econômico.
Se você pega o livro do von Mises, o Hayek, na verdade tem muito mais filosofia do que economia. Bem, então, ele se adequa mais ao discurso ideológico. Então, von Mises vai percorrer toda a história do Ocidente para mostrar que, na verdade, a interferência do Estado não é a cultura ocidental. Bem? É uma invasão de ideias alienígenas que acabam distorcendo o Ocidente. O verdadeiro Ocidente, o Ocidente da liberdade individual. Bem? Isso é mais ou menos o que definiu o Ocidente. E vai fazer uma referência ao Weber, né? Dizer desse jeito. É que a centralização política na Europa, ela criou um Estado, mas a ação individual que vai criar a liberdade. Vai disciplinar o Estado, vai tornar o Estado mais contido e mais constitucional. Bem? Porque se você não tivesse a ação individual, você teria uma arbitrariedade política até agora. Bem? Então, assim, eles focam toda a obra deles em princípios filosóficos, né? Às vezes kantianos, bem? Que é mais ou menos, às vezes até aristotélicos. A liberdade é porque eu estou fazendo a minha obra individual, por canto. Bem? Se cada um de nós fizesse o seu papel na sociedade como indivíduo, teremos uma sociedade harmoniosa. Essa é a essência da tese deles. A gente não pode negar que isso é uma fundamentação filosófica também forte no mundo ocidental. Né? Bem kantiano. Né? Isso acaba atraindo muito, né? Porque é um discurso que tem mais ou menos uma bagagem ideológica política. O Milton Friedman não serve, né? O George Stiglitz não serviria, porque são economistas clássicos. Não? Ele não tem filosofia nenhuma na obra dele. É basicamente a construção de premissas lógicas. Né? Agora, a ação humana do von Mises é uma obra filosófica, economista. Isso também é a mesma coisa o Schumpeter. Schumpeter austríaco também, dentro dessa tradição. Se você pegar o livro dele, Socialismo e Democracia... Não. Capitalismo, Democracia, Capitalismo, Social Democracia, também, que é uma obra-prima dele, que é muito diferente das obras econômicas dele. Tem um livro dele, Teoria do Desenvolvimento Econômico, que é uma obra bem matemática. O livro todo, basicamente, é feito de premissas matemáticas sobre a lógica e o equilíbrio de mercados. Também. Mas esse livro é uma obra filosófica, faz mais um apanhado histórico sobre o papel do empreendedor político, econômico, em você afirmar essa sociedade. Então, o papel do empreendedor individual para os austríacos é emblemático também. E isso é uma coisa que mais ou menos vai bater bem com o discurso neoliberal. Contra o Estado. Também. O Estado é tirania. A liberdade é o indivíduo. Muito bem. Jadá, eu estava vendo aqui que o Carlos Henrique Cardin, que na Universidade de Brasília, trouxe essa literatura toda que você está destacando para o Instituto, que ele chamou depois virou o Instituto do PSDB. E então, eu tive a minha experiência, como eu vi aí a experiência que a trajetória do Gentili, muito boa, e aí ele teve na USP, eu tive na USP e tive no Rio, no IUPES. E as duas orientações para a reforma política eram exatamente diferentes. A da USP era institucionalista, a outra era mais estruturalista. Então, quer dizer, a gente via que havia uma certa divergência quando o debate que, às vezes, a Folha de São Paulo fazia, colocava a minha orientadora lá, que era a Gil Kinzel, e botava com pessoas do Pérez, diferente. E eu me lembro que, nesse período que eu tive fazendo doutorado lá no Pérez, eu tive uma entrevista bem longa no Diário Nordeste, onde o pessoal do Pérez está sendo uspiano, não está sendo... Eu estava fazendo pós-doutorado novamente no Pérez, que eu tinha feito mestrado. Quer dizer, qual é a diferença básica? É o seguinte, quer dizer, na realidade, a USP acha que se você muda a forma institucionalizando, ela funciona. O IUPES já era mais estruturalista, quer dizer, não precisa ter uma estrutura que permaneça, que fique enraizado na mente das pessoas. Então, você não pode ficar mudando sempre as regras do jogo numa hora possível. Então, havia, essencialmente, essa era E aí a gente vê que esse debate que vem
do centro para nós, ele vai tendo uma certa debate também muito interessante localmente, né? Tá? José, eu vou, assim, antes só rapidamente, na verdade, a referência do grupo carioca mineiro, Abranches, etc., é de fato o Arend Lipphardt, aquela do sistema político eleitoral. Bem? A referência do grupo da USP, do Limonge, é o Robert Dahl. Exato. São duas tradições. Jornalista. Essas são duas tradições bem... eu acho que a cidade que você está acaba te influenciando. Sendo da USP, em São Paulo, você tem, no fundo, uma tradição liberal pluralista antiga. A USP foi fundada com esse propósito, mais ou menos. Enquanto no Rio de Janeiro, você vai ter uma tradição muito mais baseada no Estado, nos projetos políticos varguistas. Então, são duas tradições exatamente, diferentes. Exato, verdade. Aí, Alguma outra questão? Ou... Então, eu queria, justamente sobre esta questão que foi colocada por Horácio, por Josênio, que depois se tornou um debate sobre também o presidencialismo de coalição, e entra nesse debate entre o Abranches que questiona o presidencialismo de coalição, e o Limonge, que é um dos grandes teóricos é um dos grandes partidários do presidencialismo de coalição. Então, se reflete também nessas visões que os dois têm, as duas escolas têm, do que seria presidencialismo de coalição, do que seria também democracia. Uma coisa que eu acho que poderia ser interessante, porque Jadot falou um monte de coisas bem interessantes, realmente. Hoje não quero... Pensei muitas coisas, mas não quero sobrecarregar, porque justamente já foi uma palestra bem densa de conteúdos. A proposta seria de voltar sobre essas questões do liberalismo e do neoliberalismo, dando continuidade a essa reflexão, também sobre a escola austríaca, a escola de Chicago. Acho que é muito interessante, realmente muito interessante. Poderia ser objeto de um outro seminário. Só para mencionar que, logo depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu em Montpellier um encontro, basicamente, de várias dessas tradições. Hayek estava lá, Erhard estava lá, o Polanyi estava lá, um encontro dos intelectuais europeus. Né? E, de fato, houve uma grande polarização. E a escola austríaca era tida como uma escola exótica. Né? Mais ou menos. Né? Hayek, né? Assim, tipo... figuras lá do século XVIII, que ficaram no século XVIII. Eles não perceberam que o mundo mudou. Infelizmente, se tornaram emblemáticos agora no século XXI. O Fábio está dando exatamente a ideia de continuarmos essa discussão, tendo como ponto essa questão do neoliberalismo. Eu acho que é uma boa provocação, não é? E eu não sei se nessa ou na outra, eu continuo insistindo um pouco por força da própria necessidade de se pensar, no âmbito das políticas públicas, como isso se traduz em experiências concretas, porque o fato de torná-la e pensá-la como objeto, toda essa discussão ela está se refletindo e se apresentando nas propostas de avaliação das instituições multilaterais, dos bancos, né, interamericanos. Isso nos chega de diferentes formas. E, muitas vezes, chega como uma questão técnica, sem ser uma questão técnica, sendo uma questão eminentemente política, e muitas vezes até ideológica.
né? Eu acho que é discutir, caminhar, tornar mais claro isso, e tornando mais claro nessas discussões e com essa sua capacidade de sintetizar e trabalhar as diversas leituras existentes, eu acho que é bastante positivo. Eu acho que a gente poderia ir pensando nisso. O que você acha, já tá? Aceita a provocação? Eu acho que o Fábio poderia apresentar. Eu vou trocar papéis, eu vou ser entrevistador, ele vai. Dá para ele, né? Combinado. A resposta é dele, eu acho que Combinado, agora. combinado. Do seu lado. A gente troca papel, eu vou fazer perguntas e você vai mais ou menos dar as respostas. Um dia você. Combinado. Vamos fazer um revezamento do. Sim. A próxima vez eu posso ser o apresentador e vocês comentaristas, assim, mas depois vai ser também a vez do Josênio, né? Pois é, vai. Sobre a política de parentes, que de fato é isso. Né? Exato, né? Muito bom. Tá? Então, todos aguardem que brevemente estaremos saindo com o novo número.